Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje a nossa leitura está em Hebreus, capítulo 7. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Tia Ivaldo, um beijo grande para a senhora. Gente, como é bom ler a Bíblia todos os dias, não é verdade? Muito bom. Antes de iniciarmos a nossa leitura, Hebreus, capítulo 7, eu quero te convidar para orar comigo. Vamos orar? Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, através de Jesus Cristo. Obrigada por ter enviado o Senhor Jesus Cristo para nos dar livre acesso à Tua presença. Se não fosse Jesus, hoje nós não teríamos acesso à Tua presença. Porque somos gentios, Pai, não somos descendência, não somos israelitas, não somos o Teu povo. Somos os gentios, que fomos adotados, resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo. Obrigada, Pai, por ter nos salvado. Obrigada, Pai, por ter nos tirado da condenação do pecado, por nos dado a vida e vida com abundância e a vida eterna ao seu lado. Obrigada por escrever os nossos nomes no livro da vida e por termos certeza da salvação em Cristo. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que está aqui conosco. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda a viver por fé e não por vista. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que governa os céus e a terra governa as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos desperta todas as manhãs. Obrigada, Pai, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, pelas vestes. Obrigada, Deus. Pelo teto, Pai, para morar, que nos protege do sol, da chuva, da tempestade. Obrigada, Pai, pela roupa que nos cobre, pelo calçado que protege a sola dos nossos pés. Obrigada, Pai, pela água que sacia nossa sede. Obrigada, Deus, pelo Teu carinho para com as nossas vidas, cuidando de todos os detalhes. Sabe, Senhor, às vezes nós encontramos umas flores no meio das ruas, no meio da rua, quando estamos caminhando, passeando, e não paramos para apreciar a beleza de uma flor, até mesmo essas flores no meio do mato. Ô Senhor, como são lindas, e eu sei que o Senhor as criou, as flores tão lindas, que duram tão pouco tempo, Pai. Mas mesmo assim o Senhor teve todo aquele capricho ali. Oh Deus, às vezes a gente não entende o Teu propósito, o Teu chamado, mas eu fico imaginando o Senhor criando cada uma, regando cada uma, olhando para cada uma, quando o Senhor a criou. E o Senhor fica feliz quando o Senhor a vê ali, ela se desabrochando, aquela coisa mais linda, cumprindo o seu propósito. Pai, que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui nesta terra, Pai. Propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos viver, experimentar da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos viver dia após dia, em gratidão ao Senhor pela vida, em gratidão ao Senhor por cada segundo aqui nesta terra, sabendo que só estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa morada eterna. E que nós possamos ser bênção na vida de outros, que nós possamos ser luz para aqueles que estão nas trevas, que nós possamos ser o sal para aqueles que têm uma vida sem sabor, que nós possamos ser, Deus, a alegria para aqueles que estão tristes, que nós possamos ser, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, te peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, pelas nossas preguiças, muitas das vezes de não querer estudar, não querer buscar conhecimento e aprender. Te peço perdão por as vezes que às vezes nem mesmo temos forças para ler a Bíblia. E te agradeço porque o Senhor abençoa este canal, te agradeço por este canal no YouTube, que é um meio que nós podemos ajudar uns aos outros a buscar a Tua presença, a ler a Tua palavra, porque aqui neste canal, aqui neste YouTube, nessa plataforma, Deus existe
tantas coisas, ensinando tantas coisas. Existem milhares e milhares de cursos, de vídeos bons, excelentes, mas essa pessoa buscou ouvir a tua palavra. Ouvir é a tua palavra. Hebreus capítulo 7. E que o Senhor a abençoe. Tua palavra diz que bem-aventurado o varão que antes tinha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Que ela possa ser bem-aventurada e que tudo que ela colocar às mãos prospere. Em nome de Jesus. Que ela possa, Pai, receber o maná fresco do céu. Que ela possa receber os tesouros escondidos que o Senhor tem para a vida dela, Pai. E que o Senhor providencie o salário, providencie o dinheiro, as finanças, para pagar todas as suas contas, as suas dívidas, Pai, os seus compromissos. Que o Senhor faça sair de onde não tem, faça vir, às vezes até mesmo da mão do ímpio, mas que o Senhor faça chegar até as mãos dela, Pai. Em nome de Jesus, as bênçãos que ela precisa, Senhor. Deus, eu sei que muitas das vezes o Senhor dá a bênção para algumas pessoas que nem merecem, que nem querem a bênção. Então, mas nós estamos dispostos a receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que vem do Senhor, que nós estamos dispostos a receber, Pai. Nós estamos com o nosso terreno preparado para a chuva, Pai. Que o Senhor mande as tuas bênçãos, Pai. Que o Senhor mande a chuva do céu para regar a nossa terra seca, Senhor, para regar as nossas vidas, regar as nossas finanças, Pai, e que nós possamos produzir frutos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, 7 minutos. Hebreus capítulo 7. Vamos ler. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode ser entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Pois, mudando o sacerdócio obrigatoriamente, ocorre também a mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem
sabido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. E esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que este fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Por isso, no entanto, ele se tornou com juramento no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene, concluindo: ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia a dia, pois quem oferece primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porquanto no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Que coisa mais linda, né? O sacerdócio de Jesus Cristo, meus irmãos, ele é eterno. Não precisa mais todos os dias estar ali. Jesus intercede por nós todo o tempo, a palavra de Deus diz. Pois vive sempre para interceder por eles. Olha que coisa mais linda, o versículo 25. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vamos orar? Pai, graças te damos pelo sacerdócio de Jesus. Obrigada, Pai, porque Jesus intercede por nós diariamente. Obrigada, Deus. Nós te amamos e te agradecemos. Rendemos graças a ti, Deus, por ter enviado Jesus para nos redimir. Nós te adoramos, Pai. Amém. Amém, gente. Um beijo para vocês e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.